Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Então agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, onde trabalharemos a formação territorial brasileira. A gente tem que começar dizendo sobre a formação do território brasileiro que entre os séculos 16 e 17, ou seja, desde o início aí da chegada dos portugueses até o século 17, a ocupação do território brasileiro ela vai se restringir ao litoral. Isso se deve a alguns motivos. O primeiro desses motivos, ainda durante a fase pré-colonial, é que durante este período o Brasil ele funcionava como uma feitoria. O que é uma feitoria? É um porto e desse porto carregavam-se as especiarias que seguiam então para a Europa. Os navios paravam aqui para se reabastecerem. Então, durante esse período que a gente chama de pré-colonial, o Brasil funcionava como uma feitoria. E nesse período a principal atividade era a extração do pau-brasil. E o pau-brasil é uma árvore que concentra-se na região litorânea. Ele é uma árvore aí que ocorre, ela é endêmica da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica é um bioma que ocorre no litoral brasileiro, então é por isso que durante essa fase a ocupação do território ela se restringia ao litoral. Já durante o período colonial, também dentro dos séculos 16 e 17, os motivos que levaram aí os portugueses a ocuparem o litoral foram, primeiro deles, a facilidade em se carregar o açúcar, que era então um produto produzido durante a fase colonial, o que viabilizou a colonização do Brasil. Então, estando no litoral, ficava mais fácil o acesso desse açúcar às embarcações que então seguiam para a Europa. Outro motivo é o clima tropical, tá certo? Desta região e o solo de Massapê na região nordeste e o solo de Terra Roxa aqui na região sudeste, que favoreciam o plantio da cana-de-açúcar na região litorânea, tá bem? Bom, além dos portugueses, também entre os séculos 16 e 17, também é importante destacar que outros povos também tentaram ocupar o território brasileiro, também concentrando-se aí na região litorânea. Então a gente destaca aqui, em primeiro lugar, os franceses. Os franceses fizeram duas tentativas de ocupação do território brasileiro. A primeira delas foi a construção ou a fundação da colônia chamada de França Antártica, onde hoje está localizado o Rio de Janeiro. Na França Antártica, os franceses eles dedicaram-se, à extração das riquezas locais, algumas especiarias, e também eles visavam aí ter acesso à região do Rio da Prata, tá bem? E obviamente aos minérios que eles encontrariam ali. A segunda tentativa francesa de ocupação do território brasileiro aconteceu ali na região norte, mais especificamente onde hoje é o Maranhão, onde eles fundaram uma colônia chamada França Equinocial. Ali eles dedicaram-se à extração das drogas do sertão e também queriam ter acesso aí à prata que era produzida no Peru, tá certo? Então, dando continuidade. Além dos franceses, como a gente já estudou, como nós vimos nos capítulos aí anteriores, os holandeses também invadiram o território brasileiro e aqui eles fundaram uma colônia, Nova Holanda, e nesta colônia os holandeses vão se dedicar à extração, na verdade, à produção do açúcar, tá bem? Bom, aqui uma observação para vocês importante sobre esse período, tá bem? O que é importante a gente destacar? Que a partir do século XVII, com a intensificação das bandeiras, e essas bandeiras foram resultado aí da escravização dos nativos, e essa escravização dos nativos, como a gente já viu, é resultado de um aumento na demanda por essa mão de obra causada pelas invasões holandesas, é que o território brasileiro vai se expandir em direção ao interior, é que a ocupação do território brasileiro ela vai adentrar e aí a gente passa a ter uma ocupação do interior do território, tá bem? Além dessas bandeiras, a gente pode destacar a própria mineração, que nós já trabalhamos, e a pecuária, que é um assunto que a gente vai trabalhar agora na sequência, tá certo? Então, começando com ela,
quais foram os impactos que essa atividade teve sobre a ocupação do interior do território brasileiro e como isso aconteceu. Bom, a gente começa dizendo o seguinte, tá? Apesar da pecuária ter se intensificado com a mineração, ou seja, apesar da pecuária ter ganho volume durante o período da mineração, essa é uma atividade que existia no Brasil desde o início da colonização do território, tá bem? E ela teve também uma grande importância para a indústria do açúcar. A pecuária gera uma atividade de importância durante o período do açúcar e ela ganha importância maior ainda durante o período da mineração, tá? Então a gente tem que destacar isso para poder trabalhar este assunto. Então vamos lá. Exercer então, além de um caráter econômico, tá bem? Também um caráter geoestratégico, ou seja, além da produção, a pecuária também tinha um caráter geoestratégico. Como que isso acontecia? Vamos lá. Desde o início do período colonial, como a gente acabou de comentar, a pecuária foi utilizada pela coroa como uma estratégia de ocupação e delimitação do território. Então, o gado ele era criado em regiões do território brasileiro com forma de ocupar esses territórios e garantir a posse para Portugal. Ela foi uma atividade complementar à indústria do açúcar, como a gente comentou anteriormente. Por que ela foi uma atividade complementar à indústria do açúcar? Porque ela fornecia a tração animal necessária para movimentar a moenda. A moenda é um daqueles componentes que formavam o engenho. É na moenda que a cana era moída, para assim então ter a garapa, que era então fervida, para depois produzir o açúcar. E por motivos estratégicos relacionados ao plantio da cana-de-açúcar, que motivos estratégicos eram esses? As terras litorâneas elas foram dedicadas exclusivamente ao plantio da cana, a pecuária ela vai ser obrigada a acontecer, a ser praticada em regiões distantes do litoral, ou seja, na direção do interior do território. Então, por esse motivo, por essa determinação da coroa portuguesa, a pecuária então ela vai contribuir para a ocupação do interior do território, que é o que eu acabei de colocar para vocês aí. Neste interior, as rotas por onde o gado circulava, elas vão fazer com que surjam diversas cidades, hoje cidades, na época vilarejos, em uma parte chamada de Sertão de Dentro. A rota que ligava o tráfego, né, de gado pelo litoral, ela vai ser chamada de Sertão de Fora, tá bem? Bom, outro ponto importante que a gente tem que destacar sobre a pecuária, qual que é? Diferentemente da cana-de-açúcar e da mineração, inclusive, onde prevalecia o trabalho escravo, na pecuária prevalecia o trabalho livre, tá bem? Que a gente pode chamar de trabalho assalariado. Então, é um ponto que a gente tem que destacar como diferença entre essa atividade pecuária quando comparada com a cana-de-açúcar e com a mineração. O fato de se utilizar mão de obra livre na pecuária muito mais do que a escrava vai fazer com que a mobilidade social nas regiões que se dedicavam a essa atividade fosse muito maior do que aquela presenciada na mineração e, com certeza, aí, na cana-de-açúcar também. Essa maior mobilidade social ela tinha um reflexo positivo sobre a organização dessas sociedades. Ela reduzia as desigualdades sociais e, por final, ela acabava também diminuindo a intensidade dos conflitos sociais que aconteciam por conta da desigualdade, certo? E a gente tem que destacar também que essa maior facilidade em se trabalhar com o gado, afinal era isso que permitia essa maior mobilidade social, ela vai fazer com que a pecuária se transformasse em uma opção para aqueles que não tinham tanto recurso para investir na indústria do açúcar, para montar o engenho, e para aqueles que tinham trabalhado com essa atividade, mas não foram bem sucedidos, faliram. Então a pecuária ela acaba se tornando uma segunda opção de investimento econômico durante o período colonial. Aí, aquilo que a gente já comentou sobre a relação entre pecuária e mineração. Quando a mineração ganha intensidade durante o século XVIII, a pecuária ela vai se transformar em uma das atividades responsáveis
pela integração, pelo intercâmbio econômico entre as diferentes regiões do Brasil colônia, tá bem? Esse gado ele era utilizado durante o período minerador tanto para o transporte do ouro até o litoral, como também para o abastecimento com a carne. E além do transporte do ouro e do abastecimento, a gente não pode deixar de mencionar o transporte de outras mercadorias que eram levadas aí até a região mineradora também. Bom, aí tá neste parágrafo está dizendo aquilo que a gente acabou de comentar, tá bem? Dando sequência, a gente não pode falar de pecuária sem mencionar a região sul, afinal é uma das regiões que se destacaram na criação do gado, além aí do interior da região nordeste. O que a gente tem para falar sobre a pecuária na região sul? Quem desenvolve a atividade pecuária na região sul são os bandeirantes, que ao adentrarem o interior, eles vão chegar até a região sul, lá eles vão vislumbrar as pradarias, que são pastos naturais, e ali eles vão começar a criação de gado. Esse gado era criado inicialmente de forma extensiva, ou seja, o gado era criado solto nas estâncias. Essas estâncias, elas eram fazendas que se dedicavam à criação do gado. A relação entre a criação de gado na região sul e a atividade bandeirante, ela vai fazer com que haja aí um intercâmbio grande entre a região sul e São Paulo. Afinal, os bandeirantes eles eram provenientes de São Paulo. Então, o gado que era criado na região sul ele era levado até São Paulo, e lá em São Paulo ele era comercializado então para a região mineradora, aí a partir do século XVIII. Bom, tudo bem com a mineração? Tudo bem com a pecuária, perdão? Vamos dar sequência aqui à exploração e povoamento do norte do território brasileiro. Bom, quais foram os fatores que estiveram ligados à exploração e povoamento do norte do território? O primeiro deles, a gente tem que destacar, foram as expedições de reconhecimento enviadas pela coroa portuguesa, tá bem? Para que eles pudessem, então, ter noção do tamanho, das dimensões das riquezas que essa região possuía e assim afastar qualquer possibilidade de outros povos europeus ocuparem essa região, como já havia acontecido a tentativa dos franceses quando eles fundaram aí a França equinocial. E um outro ponto que a gente tem que destacar é a participação da Igreja Católica, mais especificamente aí a partir da ação dos jesuítas. E os jesuítas tinham um interesse bastante particular em relação ao território, que era a catequização dos nativos. Tá bem? Então, na região norte, esses jesuítas eles vão adentrar até as partes mais inóspitas, aquelas que Portugal não havia nem sequer chego, e ali eles vão então realizar um trabalho de aldeamento, ou seja, a construção dos colégios para catequese e educação desses nativos. E a partir dessas atividades jesuíticas é que a gente tem então a ocupação e a exploração desse território da região norte. Afinal, esses jesuítas então eles vão passar a se dedicar à exploração das drogas do sertão nessa região, que vai promover e intensificar ainda mais a ocupação dessa parte do território. A gente tem que mencionar que na contramão dos interesses desses jesuítas vinham os interesses dos colonos em escravizar os nativos. A gente já comentou, mas é importante nós relembrarmos que havia um conflito muito grande entre colonos e jesuítas em todo o território nacional, mas esse conflito ele vai ganhar uma proporção especificamente importante na região norte, que inclusive vai conduzir a uma revolta, que é a revolta dos irmãos Beckman, que nós vamos conversar. E nesta revolta, nós temos a oposição entre o interesse dos colonos, que queriam escravizar os nativos, e o interesse dos jesuítas, que queriam catequizá-los. A catequização e a escravização não podiam andar juntas. Por que os colonos da região norte, em específico, eles tinham esse apreço pela mão de obra escrava nativa? Isso é resultado das características e das condições socioeconômicas da região norte. Diferentemente das regiões que se dedicavam à cana-de-açúcar, que era uma atividade rentável, que possibilitava aos senhores de engenho a aquisição do escravo africano, as atividades econômicas da região norte não eram tão rentáveis. Então, aqueles latifundiários da região norte, por terem uma condição econômica inferior, eles optavam pelo escravo nativo, que era mais barato do que o africano.
e isso então vai gerar um conflito de interesses entre jesuítas e colonos, que inclusive vai levar a uma das revoltas coloniais, como a gente acabou de mencionar, chamada de Revolta dos Irmãos Beckman ou Revolta de Beckman. Bom, tudo bem até aqui? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos então dar sequência aos nossos estudos e trabalhar as entradas e bandeiras que a gente já veio mencionando ao longo da nossa aula, e agora a gente vai trabalhar esses movimentos de maneira mais específica. Vamos começar aqui falando que, de maneira geral, tanto as entradas quanto as bandeiras, elas foram empreendimentos, expedições que contribuíram para que houvesse a interiorização da ocupação e da exploração do território brasileiro. Começando aqui com as entradas. O que eram as entradas? Elas eram expedições oficiais. O que significa dizer que as entradas eram expedições oficiais? Significa dizer que elas eram organizadas, financiadas pela coroa portuguesa. Elas tinham como grande patrocinador o rei de Portugal. Por que o rei de Portugal patrocinava esse tipo de expedição para a interiorização do território brasileiro? Ele tinha interesse em reconhecer esse território, que nem nós acabamos de mencionar com relação à região norte. A coroa portuguesa tinha por interesse descobrir o que havia ali de riquezas, especificamente aí a procura por metais preciosos, a dimensão desse território. Então ela vai organizar essas expedições de reconhecimento, chamadas de entradas. E além das entradas, nós temos também as bandeiras. Qual que é a grande diferença entre as entradas e as bandeiras? As bandeiras, elas eram expedições particulares, elas não tinham qualquer relação com a coroa portuguesa, elas eram organizadas por particulares. Inclusive, o nome dessas expedições bandeiras já revela esse caráter particular das expedições. Por que elas têm esse nome? Porque à frente dessas expedições, geralmente carregava-se um estandarte. Esse estandarte ele carregava, ou ele possuía a cor de alguma família, ou o brasão de alguma família era fixado nas regiões que esses bandeirantes, que essas expedições passavam e se apossavam. Bom, a atividade bandeirante, ela começa a ganhar volume, ela começa a se intensificar com a decadência econômica da região de São Vicente. Apesar de São Vicente, juntamente com Pernambuco, ter sido uma das capitanias que prosperaram, essa prosperidade que estava ligada aí à cana-de-açúcar, ela não vai durar muito tempo. Então, quando começa essa decadência de São Vicente, a atividade bandeirante começa a se intensificar. Ela passa a ser uma alternativa para as pessoas que viviam nessa região para poderem obter alguma fonte de renda, já que o açúcar estava em decadência. Vale a gente comentar que o motivo da decadência do açúcar, ou os motivos dessa decadência do açúcar em São Vicente, eles estão relacionados. Primeiro, a faixa de terra estreita. Também a Serra do Mar, que ocupa ali o litoral brasileiro, fazia com que entre a serra e o Oceano Atlântico, a faixa de terra, em alguns pontos, boa parte deles fosse muito estreita, o que dificultava o plantio em larga escala da cana-de-açúcar. Então a produção ela não era tão grande quanto comparada com o Nordeste. Outro motivo é a distância de São Vicente em relação aos mercados europeus, quando comparado também com Pernambuco, que estava aí mais próximo. Tá? Esses motivos então vão contribuir para a decadência econômica da região vicentina. Tudo bem? Bom, vamos dar sequência. Essas bandeiras, como a gente já comentou em diversas oportunidades, elas tiveram um grande impacto sobre a exploração e ocupação do interior do território brasileiro. Tá bem? E dentre os principais objetivos dessas bandeiras, ou seja, dentre os principais motivos que fizeram com que essas expedições adentrassem o território, a gente tem que destacar, igual vocês estão vendo aí no mapa, se vocês observarem ali na legenda, esses motivos são o apresamento de indígenas, esses motivos também poderiam ser a prospecção, a busca por metais preciosos e também aquilo que a gente chama de sertanismo de contrato. Vocês estão vendo ali no mapa com a palavra contrato. Então, esse mapa ele traz para vocês os três principais tipos de bandeiras que aconteciam: o de apresamento, o de prospecção e o de contrato. O de apresamento está indicado aí no mapa de vocês com a seta vermelha, o de prospecção está indicado com a seta azul e o de contrato com a seta verde. Tudo bem? Percebam aí
que essas expedições vão percorrer boa parte do atual território brasileiro, e se vocês observarem, eles vão fazer quase aí que o formato atual, a configuração atual do nosso território, tá bem? Dando sequência então, vamos trabalhar cada um desses tipos e objetivos das bandeiras. Começando aqui com a bandeira de apresamento. O que era a bandeira de apresamento? Era a bandeira que tinha por objetivo a captura de escravos nativos, ou seja, a captura de índios para serem escravizados. O que a gente tem que falar sobre a bandeira de apresamento? Ela vai ganhar grande destaque durante o período das invasões holandesas ao Nordeste. Por quê? Porque os holandeses não invadiram apenas a região Nordeste, eles invadiram também regiões portuguesas na África, e essas regiões eram fornecedoras de escravos para a indústria do açúcar aqui no Brasil. Então, a partir do momento que os holandeses colocam as mãos nessas fontes fornecedoras de escravos, eles vão abastecer exclusivamente Pernambuco, que era a região aqui no Brasil que pertencia a eles e que se dedicava à produção do açúcar. O restante da colônia do Brasil, então, ele vai sofrer com o déficit, com a falta dessa mão de obra escrava africana. Então, os colonos passam a optar pela escravização dos nativos. Isso faz com que as bandeiras de apresamento elas ganhem uma demanda muito grande durante esse período das invasões holandesas, o que vai então intensificar essas atividades. Bom, a gente continuando o nosso assunto, é importante nós destacarmos que as bandeiras de apresamento elas tinham um foco, elas tinham um alvo específico. Qual que era esse alvo? Eram os aldeamentos, eram os colégios jesuíticos que ficavam aí no interior do território brasileiro. Sim, os bandeirantes também acabavam invadindo e aprisionando os nativos daquilo que nós podemos chamar de aldeias independentes, autônomas, mas eles tinham uma preferência especial para aquelas aldeias onde os jesuítas já haviam feito um trabalho de catequização e de educação dos nativos. Por quê? Porque além deles falarem em português nesses aldeamentos, que facilitava então a comunicação, nesses aldeamentos os jesuítas ensinavam aos nativos artesanatos e técnicas de cultivo. Então, esse indígena dos aldeamentos, ele era uma mão de obra mais qualificada do que aquele indígena que vivia nas aldeias autônomas. Afinal, não era uma prática dos nativos a agricultura, já que eles seriam empregados como escravos na lavoura da cana-de-açúcar principalmente, eles teriam que ter uma noção mínima, né, de técnicas de plantio e colheita. Técnicas essas que os aldeamentos ensinavam aos nativos. Então, esses bandeirantes acabavam optando especialmente por escravizar os indígenas desses aldeamentos. Sim, eles invadiam essas regiões, muitas vezes os padres jesuítas acabavam sendo mortos e os indígenas desses locais eram então escravizados. Tudo bem? Bom, continuando aqui, o outro tipo de bandeira que nós comentamos lá atrás é a bandeira de prospecção. A bandeira de prospecção é aquela que se dedicava à busca por metais preciosos. Essas expedições elas vão ganhar maior frequência, ou seja, elas vão acontecer de uma maneira mais intensa a partir da decadência do açúcar. Tendo vocês o seguinte, enquanto o açúcar possui um preço razoável no mercado internacional, isso proporcionava a Portugal um lucro interessante em relação à colônia do Brasil. Quando os holandeses são expulsos da região Nordeste e transformam-se em concorrentes dos portugueses nesse mercado, o preço do açúcar cai e a atividade então começa a entrar em decadência aqui no território brasileiro. Quando Portugal então se vê diante dessa decadência do açúcar, ou seja, da sua principal fonte de renda aqui no Brasil, ele passa a intensificar as bandeiras de prospecção, passa a intensificar a busca por ouro dentro do território brasileiro. Tá certo? Bom, nós temos também as bandeiras que se dedicavam aí à busca por drogas do sertão. Drogas do sertão são especiarias, tá bem? A gente chama de maneira geral de especiarias. Dentre elas, a gente pode destacar o fumo, o cacau, a canela. São coisas que eram encontradas aqui no território brasileiro e que tinham um valor considerável aí no mercado europeu. Seguindo aqui, então, além das bandeiras de apresamento, de prospecção, da busca por drogas do sertão, algumas bandeiras elas tinham por finalidade a busca por escravos fugitivos e
a destruição de quilombos. Esse tipo de expedição era chamada de sertanismo de contrato. Sertanismo de contrato era como se fosse uma atividade mercenária. Os bandeirantes vendiam os seus serviços militares para latifundiários que tinham por interesse, contratavam esses bandeirantes para que eles destruíssem os quilombos. Por quê? A presença de quilombos em determinadas regiões, elas incentivavam com que os escravos das propriedades vizinhas fugissem para lá. Então, a destruição desses quilombos era de interesse dos grandes latifundiários que contratavam esses bandeirantes para que fizessem o serviço. Dentro desse contexto aqui, a gente não pode deixar de mencionar a figura do Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, que foi contratado especificamente para a destruição do Quilombo dos Palmares. Então, depois de mais de um século de existência, o Quilombo dos Palmares então, ele foi destruído por uma dessas expedições de sertanismo de contrato, liderada pelo Domingos Jorge Velho, esse cidadão que apareceu aí nessa gravura para vocês. Tudo bem? Continuando então. Bom, o transporte do gado criado na região sul para São Paulo e de lá para a região mineradora, como a gente comentou lá atrás, ele também era utilizado pelos bandeirantes, tá certo? Os bandeirantes também desenvolviam essas atividades. Então, além de tudo aquilo que a gente colocou, as bandeiras de prospecção, as bandeiras de apresamento, a busca por drogas do sertão, a captura de escravos, destruição de quilombos, as bandeiras também dedicavam-se ao transporte de gado da região sul para São Paulo e dessa região para a região mineradora. Então, um outro tipo de bandeira que se dedicava a essa atividade também. Bom, além de todas essas expedições que a gente mencionou, haviam aquelas que eram chamadas de monções. Qual que é a diferença? Na verdade, as monções, elas são uma bandeira, só que diferente das outras que percorrem aí o território por terra, as monções são expedições que vão percorrer o território seguindo o curso dos rios. Para que eram utilizadas as monções? Elas eram usadas principalmente para o transporte de mercadorias, gêneros alimentícios, transporte de metais, ok? Então, elas faziam esse movimento de interiorização, só que seguindo o curso dos rios. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos dar sequência, então, trabalhar aqui qual foi o impacto que a União Ibérica teve sobre a configuração e a ocupação do território brasileiro. A gente tem que destacar que, quando houve a União Ibérica, vamos relembrar que a União Ibérica foi o período em que as coroas de Portugal e da Espanha se uniram. Tá bem? Isso aí aconteceu após a morte do rei português Dom Sebastião em uma cruzada, que por não ter herdeiros, tinha como parente mais próximo também rei da Espanha, que passa a comandar as duas coroas. Então isso faz com que Portugal e Espanha sejam comandados pelo mesmo monarca, pelo mesmo rei. Ok? A União Ibérica ela vai fazer com que aquele tratado que existe aí desde o início da colonização, chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia os territórios americanos entre portugueses e espanhóis, ele perca a sua efetividade. Como Portugal e Espanha agora eram uma coisa só, eram governados pelo mesmo rei, não havia sentido dividir os territórios americanos entre portugueses e espanhóis. Então, durante a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas ele perde a efetividade. E qual que é o impacto disso sobre a ocupação do território? Uma vez que o Tordesilhas não tinha mais efetividade, todas as expedições de interiorização, especificamente aqui as bandeiras, elas vão exceder o antigo limite de Tordesilhas. Elas vão passar a adentrar cada vez mais o interior, muito longe, dentro agora de terras espanholas, do Tratado de Tordesilhas, e lá na frente, quando Portugal e Espanha finalmente se separam novamente, nós temos aí os portugueses ocupando uma boa parcela do que então era território espanhol. Tá bem? E quando isso acontece, torna-se necessário um novo tratado de divisão das terras na América. Esse tratado é o Tratado de Madrid, que a gente vai conversar logo na sequência. Tá certo? Para a gente então fechar esse assunto de formação territorial brasileira, nós vamos trabalhar agora todos os tratados que tinham por objetivo delimitar, demarcar as fronteiras do nosso território aí durante o período colonial. Para a gente trabalhar esses tratados, nós vamos fazer
um contexto. A gente vai trabalhar primeiro o contexto que levou à necessidade de se criarem esses tratados. Então a gente começa dizendo o seguinte. Perdão. O grande motivo que levou Portugal e Espanha a precisarem de tratados de fixação de fronteiras foi a manobra portuguesa de criar uma colônia chamada Colônia de Sacramento, hoje cidade de Montevidéu, na capital do Uruguai. Só que essa colônia ela foi fundada dentro de territórios, dentro de terras espanholas aqui na América. Quando os espanhóis então se deram conta da manobra portuguesa, eles passam a atacar, tentar recuperar esse território que Portugal havia tomado posse, sem sucesso. Paralelo a essas incursões militares, os espanhóis incentivam os jesuítas a fundarem aldeamentos nas regiões ali próximas para garantir a posse daquele território. Okay? Por que Portugal fez isso? O interesse português, ao fundar a colônia de Sacramento, era ter acesso ao Rio da Prata, ao comércio que acontecia por ali e, obviamente, a prata que era escoada e produzida em toda essa região. Quando os espanhóis fundam esses aldeamentos, igual a gente acabou de comentar, surge aí uma outra colônia espanhola chamada de Sete Povos das Missões. Então, o contexto desses tratados que a gente vai trabalhar agora na sequência é a briga entre Portugal e Espanha pelos territórios, mais especificamente aí na atual região sul do Brasil, envolvendo essas duas colônias, Sete Povos das Missões, inicialmente pertencente à Espanha, e Sacramento, inicialmente pertencente a Portugal. Tudo bem? Aí vocês têm um mapa com todos os tratados que foram feitos durante esse período, os tratados que a gente vai trabalhar, e ali vocês conseguem ver, a partir das cores e traçados da legenda, que cada um desses tratados incorporou de território ao Brasil. Tudo bem? Começando então com o Tratado de Lisboa e o Tratado de Utrecht. Se vocês olharem ali na legenda do mapa, vocês vão ver que o Tratado de Utrecht é aquele que está demarcado com a linha azul, também ali na região norte. Bom, esses dois tratados, tanto de Lisboa quanto de Utrecht, aqui vale lembrar que o nome do tratado ele é o local onde ele foi assinado. Então, o Tratado de Lisboa assinado em Lisboa, o Tratado de Utrecht assinado em Utrecht. Esses dois tratados eles estão juntos porque eles tiveram aí como intermediário, como negociador a Inglaterra. E nesses dois tratados a Inglaterra ela vai dar causa a Portugal, ou seja, ela vai reconhecer que as reivindicações de Portugal eram legítimas, tá bem? E quais eram as reivindicações de Portugal? A manutenção do controle sobre a colônia de Sacramento, que se vocês olharem está aqui nesta parte do território brasileiro, tá bem? Na época território brasileiro, hoje território uruguaio. Muito bem. Próximo tratado é aquele que a gente comentou lá atrás, é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele foi baseado em um princípio chamado princípio do uti possidetis, que na tradução do latim significa a posse de quem ocupa. Ele foi um tratado feito entre Portugal e Espanha após o fim da União Ibérica e ele vai redefinir as fronteiras dos territórios portugueses e espanhóis aqui no continente americano. Então, se vocês olharem no mapa ao lado, a linha vermelha que vocês estão vendo é a linha que foi demarcada a partir da assinatura do Tratado de Madrid. Tá certo? Ponto que a gente tem que destacar sobre o Tratado de Madrid qual é? É que ele não foi cumprido de imediato, tá bem? Principalmente pelos espanhóis. Por quê? Os interesses da metrópole eles não eram os mesmos interesses dos colonos aqui na América. Então, os colonos tinham interesses conflitantes em relação aos interesses metropolitanos. E aqui a gente tem que destacar, então, os jesuítas. Quando o Tratado de Madrid determina a troca entre as colônias de Sacramento e as colônias de Sete Povos das Missões, ou seja, Sacramento passa para o controle espanhol e Sete Povos das Missões passa para o controle português,
os jesuítas espanhóis que ocupavam a região de Sete Povos das Missões se recusam a abandoná-la, e isso leva a uma guerra, um conflito chamado de Guerra Guaranítica. Essa guerra ela vai fazer com que os espanhóis, a partir desse momento, passassem a controlar Sacramento e mantivessem o controle sobre Sete Povos das Missões. No Tratado de Madrid não foi obedecido, cumprido de imediato, levou um tempo para que se efetivasse a ocupação portuguesa sobre Sete Povos das Missões. Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso ele tem como contexto não mais a questão entre Colônia de Sacramento e Sete Povos das Missões, mas sim a Guerra dos 7 Anos envolvendo Inglaterra e França. Durante o conflito, Portugal e Espanha eles tiveram lados opostos. Portugal mantém-se aliado aos ingleses e os espanhóis aos franceses. Por conta desse conflito, os espanhóis se aproveitam e invadem a ilha de Santa Catarina, ali no litoral sul do Brasil. E essa invasão termina com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, onde os espanhóis devolvem a ilha de Santa Catarina para Portugal, porém mantêm o controle sobre Sete Povos das Missões e Sacramento. Lembra que a gente acabou de falar, isso não deveria acontecer, Sete Povos deveria estar sob o controle português. Ok? Quando que isso vai ser corrigido? Isso vai ser corrigido com o Tratado de Badajoz. Tá bem? O Tratado de Badajoz ele vai acontecer após brasileiros, com grande participação de gaúchos, invadirem a região de Sete Povos das Missões, expulsarem os jesuítas que estavam ali, e quando essa invasão então termina, é assinado o Tratado de Badajoz entre Portugal e Espanha, efetivando a posse portuguesa sobre Sete Povos, então cumprindo aí as determinações do Tratado de Madrid. Tá bem? Pessoal, essa é a nossa aula sobre formação do território brasileiro. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.